É isso mesmo, irmãos. Se nós acreditarmos, tivermos fé, tudo é possível naquele que crê. Você pode orar e alguém que estiver enfermo pode ser sarado. Porque a oração, o poder da a fé da oração, não cabe só nós, né, obreiros, mas sim qualquer um que é chamado por Cristo, porque nós fazemos isso nem em nosso nome. Nós oramos, é no nome de Jesus, no nome que há poder. E tenha essa experiência, né? Isso é muito bom para edificarmos, né, a nossa fé e termos a nossa experiência. Porque a palavra de Deus diz assim que cada um viva pela a sua fé. Então, é pela nossa fé. Nossa fé em Deus, né? É bom nós termos experiência e ver a fé das outras pessoas, mas é mais importante ainda nós temos a nossa experiência com Deus. Queria convidar os irmãos a colocar sobre os seus pés para a gente estar meditando a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versos 12 ao 15. Aleluias. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versos 12 ao 15. Deus já tem usado os irmãos ao decorrer deste mês. Nesse mês estamos falando do assunto sobre perdão. Deus já tem falado neste culto esta noite, usado os irmãos. Aleluia. Mateus 6, do 12 ao 15. Vamos ler responsivo. Vamos ler o versículo e a igreja logo após. Diz assim a palavra de Deus: e perdoa as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, hein? Em algumas traduções, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Quem nunca orou, né? Ou nunca rezou essa oração modelo do Pai Nosso que estais nos céus, né? Uma oração que começa a gente adorando a Ele, aquele que é digno de toda honra e toda glória. E muitas vezes nós passamos por esta oração, né? Eu digo de mim mesmo, e nunca parei para pensar, às vezes devendo mais endividado com Deus do que qualquer outra pessoa na face dessa terra. E nunca parei para pensar que eu não poderia estar pedindo nada para Deus. Não poderia estar pedindo nada. Porque se eu soubesse, né, o peso que tem essa palavra, antes eu iria me consertar. Porque muitas vezes as pessoas pedem a Deus, pedem a Jesus, mas sabe que Deus não vai ouvir, que não vai acontecer nada, porque simplesmente já está chegando diante de Deus, mas pedindo para Deus abençoar, ter misericórdia, perdoar, mas ela não está fazendo aquilo que Deus manda que façamos, né? Perdoar o nosso próximo, aquele que nos ofenderam. E isso não é fácil, irmãos. Isso não é fácil. Quando nós estávamos lá no mundo, né, escravizados pelo pecado, debaixo do poder do diabo, já era difícil, irmãos. Já era muito difícil a gente pedir perdão, porque a verdade é que nós nunca queremos estar errado, nunca. Sempre queremos estar certo com todas as coisas. Agora, quando nós viemos para a igreja, ainda a natureza humana existe em nós. E para nós alcançarmos, irmãos, este nível de espiritualidade, sozinho também continua sendo difícil. Melhorou, que agora nós estamos com Cristo. Nós não mais vivemos debaixo do jugo do poder de Satanás. Mas, pelo contrário, ainda a natureza humana está impregnada, está dentro de nós.
nós precisamos de uma ajuda. E quem vai nos ajudar, irmãos, a gente perdoar alguém ou alguma coisa que nos fez? É o Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar. Mesmo que nós, pensa só, se já pensávamos que estava certo, era difícil perdoar? Ou seja, pelo contrário, né? Se nós soubéssemos que estava errado, já era difícil perdoar. Agora, imagina nós certo, irmão. Pedir perdão. Se errado, você sabia, né? A gente entrava numa disputa, sabia que estava errado, mas não queria dar o braço a torcer. E não pedia perdão, mas sabia que estava errado. Agora imagina você dando certo, ter que pedir perdão. É somente com a ajuda do Espírito Santo, irmãos. É somente com a ajuda do Espírito Santo. Porque quando Deus fala que nós não devemos ajuntar riquezas nessa terra, é que não é a gente trabalhar o mês inteiro e pegar aquele dinheiro e falar assim, aonde que eu dou esse dinheiro para fazer um Pix celestial, porque hoje tem um Pix, né? Que você faz um Pix, é questão de segundos, já está na conta da outra pessoa. Só que a gente quer fazer isso para o céu. Fala, Jesus, qual que é o número do Pix aí para mim? Eu quero mandar, porque era assim que, há uns tempos atrás, que funcionavam as coisas. Se a gente devia alguma coisa para Deus, a igreja ela cobrava indulgências, pensando no que você tinha, nas tuas posses, e olhando, né, o teu pecado. Então, em cima de tudo isso, né, ali o sacerdote, a pessoa que estava sendo líder espiritual, calculava o tanto que você tinha a pagar. E era pago em riquezas materiais, em ouro, em moeda, em terras. E a igreja foi ficando muito rica com isso. Aí nós vemos que surgiu a reforma, né? Que as pessoas começaram a ter mais acesso à palavra. E a luz da verdade entrou dentro dos corações. Mas o que acontece é que ficava muito fácil para o ser humano estar errado e querer se consertar com Deus com coisas materiais. Mas Deus não se deixa escarnecer. E Deus nunca teve, irmãos, preocupado, né, com dinheiro em relação à salvação do homem. Porque se fosse assim, não precisava ter mandado o seu filho aqui na terra. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido. Se fôssemos os nossos delitos pagos com dinheiro, com riquezas materiais. Já houve essa experiência onde Deus pediu para o ser humano pagar com sacrifício de animais, mas isso não funcionou. E até hoje, irmãos, né, se alguém tentasse justificar com algum tipo de sacrifício, que não seja pelo sangue de Jesus, os pecados não serão perdoados. Não serão. Somente, irmãos, os nossos pecados, né? Agora vamos adentrar que tipo de pecado. O pecado, quando eu peco contra o meu irmão, não adianta eu pedir perdão para Deus. Assim, Deus, eu briguei lá com meu irmão, né, eu ofendi ele, ou estou me sentindo ofendido, fiz alguma coisa errada, Deus, contra o meu próximo, me perdoe. Não adianta. Deus, ele é claro na sua palavra, nós temos que ir lá e nos reconciliar com ele, para depois vir e oferecer a nossa oferta diante do altar, senão Deus vai repudiar. Mas graças a Deus, Jesus foi e enviou seu Espírito Santo, aquele ajudador, nosso consolador, que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque ele saberia que uma das nossas dificuldades seria esta: perdoarmos. O perdão divino, irmãos, se hoje a pessoa pedir perdão para Deus, porque nós precisamos ser perdoados, porque vivemos aqui nesta terra e somos sujeitos a errar.
Mas se o perdão de Deus, que Deus nos concede pela tua misericórdia, não vem em nós uma mudança, uma transformação, o que adiantou então Deus nos perdoar? O que adiantou? Será que estamos melhorando? Porque alcançarmos o perdão de Deus, irmãos, é uma dádiva, que hoje nós podemos louvar e agradecer a Jesus. Porque muitas pessoas, elas não entendem isso, que precisa do perdão. Mas por que não entende? Eu estava buscando, quando buscava esse estudo, eu vi que alguns teólogos, estudiosos, comparavam essa questão do perdão, ou seja, a sensibilidade espiritual, com um tipo de peixe que existe no fundo do mar, nas mais profundas águas onde nem a luz chega. Podemos imaginar, um lugar desse, tão profundo que nem a luz chega, um lugar escuro, totalmente escuro. Mas existe uma espécie, um tipo de peixe neste lugar. E este peixe que nasce neste lugar, nesse ambiente, é um peixe que não tem olhos. Não tem olhos. Por que olhos, num lugar onde você não enxerga nada? Ele é movido, por uma órbita que existe em cima dele, que ele consegue se locomover. Mas ele foi adaptado ao ambiente, à escuridão. Quantas pessoas, que vivem longe de Deus, que vivem afundado no pecado, longe de Jesus, não conhecem o amor de Deus como nós conhecemos, que foi revelado para nós, e estão assim, não têm olhos espirituais, não enxergam, não têm sensibilidade espiritual para sentir a necessidade de perdão. Muitas pessoas hoje no mundo estão como esse peixe, sem olhos. Mas por quê? Vive uma vida de pecado e não sabe que precisa do perdão de Deus para enxergar as maravilhas, que existe nesta vida. O amor de Deus, irmãos, é incomparável, É isso o motivo que nos faz sair da nossa casa, ainda num dia frio, e vir buscar a palavra de Deus, estar com os irmãos em comunhão, adorando a Deus. E coisa mais tremenda é poder sentir o perdão de Deus, Quando nós enxergamos que estamos errados, irmãos, que o peso do pecado pesa em nós, como pesou para Davi, que até os ossos dele se secaram quando ele se calou. Porque ele sabia, ele teve experiência com Deus, viu quantos livramentos, quantas vitórias Deus tinha, e agora ele tinha pisado na bola. Ele sentiu o peso do pecado, sentiu a necessidade do perdão de Deus. E quando Deus lhe perdoa, quantos hinos, quantos salmos ele escreve agradecendo a Deus, porque isso não tem preço. Ele era rei, irmãos, ele poderia ter tudo, poder, riqueza, fama, mas nada se comparava ao perdão de Deus. Pensa só, um rei naquele imenso palácio, com os seus súditos, com riquezas, ele poderia estar em qualquer lugar do palácio, em qualquer cômodo, em qualquer ambiente ali para se distrair, mas todo lugar que ele estava ruim, todo lugar que ele estava não estava bom, porque alguma coisa lhe faltava: o perdão de Deus. E coisa boa, é quando nós reconhecemos o nosso erro, Falamos no mês passado sobre arrependimento. E tudo é ligado, irmãos. Não tem como nós sermos perdoados se primeiro nós nos arrependermos, irmãos. É tudo pela fé. E tudo é graça de Deus. Porque muitas pessoas estão como este peixe. Vivem e nasceram em talvez ambientes que muitas pessoas não escolhem, irmãos. A verdade é essa, que nós não escolhemos aonde nós nascemos. Uns nascem na igreja, mas outros nascem num lugar onde que não tem amor, que é só briga, é só ódio, que é ensinado é isso. Não sabe o que é família, o que é confraternização. E está errado, não está errado, porque é o ambiente que ele nasceu. Mas nós, irmãos, Jesus um dia nos achou, nos resgatou do lamaçal do pecado, do charco de lodo,
fez nos assentarmos entre príncipes, nos revelou a sua misericórdia, nos deu condições para que nós nos arrependêssemos e fez com que nós agora sentíssemos o seu perdão. Sentir o perdão de Deus, irmãos, é algo imensurável, é algo que não tem preços. É quando você se reconhece o que você fez de errado, que agora que estamos com Cristo, levantamos a nossa mão, aceitamos o Senhor Jesus, deixamos Ele tomar conta da nossa vida. E Ele vai nos falar assim, porque falamos na Santa Ceia, Deus repreende porque Ele nos ama, para que nós não sejamos condenados com o mundo. A verdade é essa, é o sentido da repreensão de Deus. E nós, como bons filhos, não como os filhos bastardos, nós aceitamos de bom grado a repreensão de Deus. E onde vai doer isso? Na alma. Aí nós arrependemos pela fé, porque agora, como os filhos obedientes, nós precisamos nos arrepender, e nós clamamos o perdão de Deus. Deus, me perdoa, me ajuda na minha fraqueza, Senhor. Hoje fazia um serviço e chegou uma pessoa rápido perto de mim e falou assim: Giovanni, queria te fazer uma pergunta, né? Eu fiquei encabulado, porque eu conversei com uma pessoa durante a semana, e eu rezo, e eu oro do meu jeito, e vou repetindo aquilo, e eu não sei se está certo, porque todos os dias é a primeira oração que eu falo, que eu peço para Deus, mas eu nunca consigo cumprir. Aí eu falo assim: mas quando você ora, você pede com consciência? Você sabe o que você está pedindo? Peço, eu sei, eu tenho consciência daquilo que eu estou pedindo. Mas eu peço, e quando eu peço para que Deus me ajude. Aí eu disse assim: Deus vai te ajudar sim. Deus vai te dar uma porta de escape. Mas o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Ou seja, a tentação vem. Nós vivemos neste mundo, em sociedade, né? Estamos aqui em sociedade, em comunidade. Além de nós termos, né, o adversário da nossa alma, aquele que quer nos levar para o inferno a qualquer custo, nós temos uma outra questão, que é a questão da carne, irmãos, que nós temos que vigiar muito. E Deus, irmãos, Ele deixa para a gente evoluir, porque se Deus quiséssemos que nós não pecássemos, Deus tinha feito a gente pessoas perfeitas. Não é que Deus fez o homem perfeito, Deus fez, mas acontece que quando nós começamos, ou seja, vamos melhorar aqui, Deus, quando fez o homem, Ele poderia ter falado assim: você nunca vai conhecer a árvore do conhecimento, você nunca vai provar da árvore do conhecimento. Ele teria colocado querubins ali no meio daquela árvore ali, e Eva não tinha comido o fruto. Mas quando o pecado entrou dentro da humanidade, e hoje nós conhecemos o bem e o mal, irmãos, cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer. Porque se todo dia, irmãos, nós cedemos às paixões desta vida, e todos os dias nós pedimos perdão para Deus, Deus vai nos perdoar, porque o perdão é constante. O problema é que, e se Jesus voltar? Eu tinha falado isso na Santa Ceia. No momento que Jesus voltar, nós estivermos pecando, nós vamos ficar. Mas eu vou muito mais além, porque quando nós resistimos o pecado, Deus nos perdoa se nós pecarmos, mas nós vamos muito mais além, porque nós não vamos ficar patinando, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. Deus quer nos dar dons de visões, dons de profecia, dons da palavra, dons da ciência. Deus quer nos levar a lugares desconhecidos. Mas se simplesmente nós ficarmos patinando, né? Pequei hoje, mas é o mesmo pecado e nunca vamos evoluir, irmãos.
Deus quer nos usar para salvar muitas vidas, para curar pessoas, como já foi falado aqui esta noite, para ver paralíticos andar, para ver batismo com o Espírito Santo. Eu creio, irmãos. Vamos valorizar o perdão de Deus. E em contrapartida, as pessoas têm dificuldade de receber, de aceitar o perdão de Deus. Porque começa a ficar tão repetitivo, que a gente, como nós seres humanos somos ruins, porque quando a pessoa faz alguma coisa que você não gosta, talvez pode fazer até 2 ou 3 vezes. Na terceira vez você já vai ter o preconceito, essa pessoa não presta. Porque é assim que nós olhamos, né? Aí de novo essa pessoa está fazendo isso comigo, vou. Mas não é assim que Deus mede e olha o ser humano. Aí só que nós olhamos, julgamos como se fôssemos nós. Aí nós desacreditamos no perdão de Deus e falamos assim, não, mas Deus não vai perdoar, porque já é a 100ª vez que eu faço isso e Deus não vai me perdoar. Aí que entra o problema, porque aí quando nós não aceitamos o perdão de Deus, é como nós falássemos assim para Deus, Deus, eu não quero ter mais uma aliança contigo. E o diabo vai bater palma, porque fala assim, olha lá, eu consegui. Ele não quer mais sentir o perdão de Deus, porque agora começa a perder a sensibilidade espiritual, começa a perder a visão espiritual, porque ele não conseguiu sentir o perdão, porque a questão que repetiu tanto o mesmo pecado, que ele fala assim, Deus não vai me perdoar desta vez. Mas os discípulos disseram para Jesus, se o meu irmão vier contra mim, eu tenho que perdoar 7 vezes ao dia? Jesus foi muito mais além. 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que é um ato contínuo o perdão. Pensa, se Ele nos ensina a fazer isso, imagina Ele, como Ele nos perdoa. Mas a dificuldade que eu tenho visto, as pessoas aceitarem o perdão de Deus. Queria pedir para o Eduardo abrir em Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. Aleluias. Atos capítulo 13, versos 38 e 39. Sejai-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por estes se vos anuncia a remissão dos pecados. Este quem? Jesus, o perdão dos pecados. E tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Aleluia. Ou seja, agora não vivemos mais segundo a lei de Moisés, mas somos justificados por ele, mas todo aquele que crê. Então nós temos que acreditar, ou seja, aceitar o perdão de Deus. E acreditar, temos que ter fé para alcançar o perdão de Deus. Mas o que tem levado as pessoas a perderem a fé? É como eu já tinha dito, é a repetição. Todo dia, aquele homem que me abordou hoje, falou assim, essa é uma oração que eu faço todos os dias. Eu esqueci de perguntar, faz quanto tempo que você reza essa oração, ou você faz essa oração? Porque já faz um longo tempo, pelo jeito. E ele fala assim, eu nunca consigo. Na hora que eu chego durante o dia, que eu vou ver, eu já estou fazendo, e no outro dia aí eu começo tudo de novo. Mas irmãos, que Deus possa nos ajudar a entender que Deus nunca vai se cansar em nos perdoar. Nunca Ele se cansa em nos perdoar. E nós temos que ter fé para acreditar nisso. E não mais cometer os mesmos pecados. Se queremos evoluirmos, irmãos, nós temos que avançar. O que tem te prendido? Porque agora que você é de Jesus, você não está mais debaixo do poder do pecado. Receba a libertação dos pecados na sua vida, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre você, está sobre nós, aleluia, no nome de Jesus. Glória a Deus. 1 João, pedi para o Eduardo abrir em 1 João para a gente, a hora já está avançando.
capítulo 1 João, capítulo 2, versos 11 e depois os versos 12. Aleluia, Jesus. Diz assim: mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aleluias. É por este motivo, aquele que odeia o seu irmão, nem de brincadeira, né? A gente pode falar isso. Eu te odeio. Nós não podemos, porque senão vamos nos tornar como aquele peixe. Vamos começar a ficar cegos de novo. E aqui em Isaías, capítulo 6, versos 9, diz assim: Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes e em verdade, mas não percebeis. É assim, porque a pessoa vai se tornando ódio, e é o que diz Isaías. Aí a pessoa não tem mais sensibilidade espiritual, e a pessoa vem para a igreja ou lê a Bíblia, e ela não entende nada, e somente é um barulho, não consegue absorver, porque perdeu os olhos espirituais, perdeu a sensibilidade espiritual. Aí nenhum lugar vai estar bom. Pode ser o pregador melhor que for, mas a pessoa não tem mais sensibilidade, porque odeia o seu irmão. Como quer vir para a igreja ofertar a Deus? Porque o motivo que estamos aqui é ofertar o nosso louvor a Deus, a nossa vida em gratidão a Deus, porque é isso que nós vamos fazer depois que a gente morrer, irmãos. É estar lá na eternidade dando glórias, hosana nas alturas, glória a Deus, dia e noite, ou seja, não vai existir de noite, mas imaginando o que a gente tem de conhecimento terreno, a gente vai estar eternamente louvando a Deus com os anjos, com os arcanjos, com os querubins. Então nós já ensaiamos aqui na terra. E quando nós viemos, e vou até dar uma dica para os irmãos, o culto eu costumo dizer que começa 1 hora antes em casa. Se o culto é 7 horas da noite, já 6 horas já começa a cantar na tua casa lá, louvar a Deus, já separar um versículo lá, se você for ter a oportunidade, já começa lá 1 hora antes, você já se prepara lá na tua casa. O seu culto já começou aqui. Aleluias. E em João 2:12, aleluias, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Aleluias. Ou seja, por amor de Jesus, do nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que os pecados são perdoados. Porque agora o pecado não é mais com o meu irmão, né? Eu falei do pecado com o meu irmão, eu me conserto com o meu irmão. Mas os demais pecados, irmãos, que é relacionado com Deus, poderíamos ter dado outro estudo, né? O que é pecado contra o homem, contra o corpo e contra Deus, né? Deus, né, nos perdoa no nome de Jesus. Deus nos perdoa no nome de Jesus. E para a gente finalizar, não vai dar tempo da gente discorrer, em Mateus 18, capítulo 18, versos 15 a 35. Aleluias. Mateus 18, capítulo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. E esse dia eu ainda lembrei do Jean, né? Se eu não tenho alguma coisa, ou se alguma coisa aconteceu com o diácono Jean, entre eu e ele, né? A Bíblia fala entre ti e ele só. Olha para você ver como é que é a palavra. Eu falei assim: o Jean deve ter lido esse versículo aqui. É entre ti e ele. Às vezes as pessoas lá fora, o mundo lá fora, quer fazer aquele arruaça, né? Que é a bagunça e falar para todo mundo. Não é assim que funciona. É só você e ele. Chama ele no canto, né? E ajusta ali. E se ele te ouvir, você ganhou. Porque ninguém, né, é tão certo ou tão excelente que não precisa de uma repreensão. E ninguém você faz tanta coisa errada, né, que não pode ser elogiado. Ou seja,
ninguém é o dono da verdade. Todo mundo está sujeito. Se eu fizer alguma coisa, por mais que eu sou dirigente da igreja, mas se eu faço algumas coisas que os irmãos não estão se agradando, os irmãos têm toda a liberdade de me chamar e falar: seu pastor, penso dessa forma. Com certeza, irmãos, eu vou ter todo o prazer em ouvir os irmãos. E nós temos que ser assim, irmãos. Nós temos que estar pronto para ouvir, sermos apaziguadores, né? Pessoas apaziguadoras de conflitos, porque é verdade que as guerras existem porque os dois lados estão certos. Se um lado dissesse assim: não, eu estou errado, você está certo, não existia mais guerra. Mas o problema das guerras é que todo mundo quer estar certo. Se uma dos lados dissesse: eu estou errado, você está certo, não existiria mais guerra. E em Mateus 18, adentrando sobre esse capítulo, próximo do versículo 35, vai falar sobre o credor incompassivo, né? Que já vemos a diaconisa Thaís, né, até ministrou na quarta passada, falando sobre o rei que foi cobrar a dívida ali de uma pessoa, e que a pessoa devia 10 mil dinheiros, ou seja, um valor impagável praticamente, e não tinha para pagar. Falou assim: então vamos prender a mulher e os filhos. E ele pediu misericórdia para o rei, e o rei atendeu e falou assim: então tá bom, eu perdoo a sua dívida. E ele saiu, e aquele conservo dele devia somente 100 dinheiros, ou seja, uma coisa irrisória. E ele foi lá e cobrou daquele conservo aquele dinheiro e mandou encerrar na cadeia até que todas as dívidas fossem pagas. E o rei, vendo isso, ouvindo, né, ficando sabendo, tendo ciência disso, mandou chamar. Falou assim: mas como assim? Eu te perdoo a tua dívida, e outra pessoa, o teu conservo que der para você, você não perdoa, ainda manda prender ele? Nós temos que pensar, irmãos, que quando alguém nos fizer mal, mais perdão vem de Deus, né? Que nos perdoou pelos nossos pecados, irmãos. Não se incomode quando alguém te injuriar, quando alguém falar mal de você, quando alguém fazer alguma coisa, né, que você não gosta, que você ficar irritado, às vezes vai perder noite de sono por conta disso. Não perca tempo, porque mais foi o perdão de Deus na sua vida, porque mais foram os nossos delitos, os nossos erros diante de Deus, do que as calúnias, as perseguições, aquilo que as pessoas nos fazem ou nos fizeram. Então esqueça disso, esqueça. Pense no que você tem depositado no céu. Pense no que você tem ajuntado no céu quando você releva essas coisas. Porque Deus está vendo, não passa nada despercebido. Fala assim: olha lá, ó, meu servo não irou, ele pode ter até que ir, né? Mas não pequeis. Mas ele não levou à frente, ele perdoou aquela dívida do irmão dele. E está tudo anotado no céu, irmãos. Está tudo anotado no céu. E é lá que nós temos que ajuntar o nosso tesouro. É lá que nós temos que ajuntar o nosso tesouro. Amém? Os irmãos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus, que Deus nos ajude, irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus.